Olá, bom dia! Nesta edição você vai ver que Patos de Minas tem 44.201 cães e gatos domiciliados. São 34.001 na área urbana e 10.200 na zona rural. Daqui a pouco os detalhes do censo animal e ainda hoje você vai ver. DENIT muda a localização de radar na BR-365 em Patos de Minas. Os direitos dos consumidores com desassistência quanto a serviço não prestado. Moradores do distrito de Alagoas denunciam um descaso com saúde do local. Mãe pede ajuda para consulta de filho. Semana de Engenharia Elétrica tem palestra sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. E a gente fala ainda hoje sobre a vitória do Atlético. O 30 Minutos começa agora. O DENIT mudou a localização de equipamento de radar na BR-365 em Patos de Minas após recomendação da Polícia Rodoviária Federal. Com base nas ocorrências de acidentes que aconteciam na região da Curva dos Moreiras, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou ao DENIT ofício que solicitava a mudança de local do radar que ficava naquela região. O pedido foi atendido e o equipamento reinstalado no quilômetro 372 da BR-365. O radar que até então existia na curva, já no meio da curva, ele era inócuo e talvez, possivelmente, era até um fator que agravava os acidentes da região, porque o motorista brasileiro, infelizmente, ele não confia na placa, na sinalização. Então não bastava que tivesse uma placa antecedendo o local do radar, ele só acreditava que tinha um radar quando ele via o radar. Foram cerca de 4 anos enviando dados estatísticos que mostravam que o radar colocava em risco a segurança dos usuários. Outro ponto destacado pelo policial rodoviário federal foi com relação aos moradores da comunidade que fica ao lado da curva. Se um possível acidente com carga química acontecesse naquela região, a comunidade seria prejudicada. Foi colocado um novo radar agora, colocado antes da curva, de forma que o motorista possa visualizá-lo. Então agora a gente espera que reduza ali aqueles acidentes, né? E a gente até teme também pelo vilarejo que tem ali, que ali tem o pessoal que mora ali, que é a comunidade dos Moreiras, e a gente tinha um certo receio até pela segurança das pessoas que moram lá, é um pouco mais afastado da rodovia, mas mesmo assim, né? De repente ali acidenta um produto perigoso, alguma coisa nesse sentido, você não sabe o alcance da extensão de um acidente. Sobre a sinalização do equipamento na rodovia, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e inspecionaram a conclusão da instalação. A sinalização está toda de acordo com o que é estabelecido pela resolução do CONTRAN de radares, né? Então você tem uma placa advertindo entre 500 e 800 metros antes, essa placa está lá. Essa primeira placa está inclusive no local onde havia uma erosão na pista lá. Essa erosão foi coberta, né? O próprio DENIT cobriu ali aquele local e colocou a primeira placa lá, mas à medida que a gente vai descendo, né, que quem vai sentido Patos para a BR-040, que é o sentido em que era mais necessário o radar mesmo, quem anda então mais 300 metros para frente vê uma nova sinalização, ali também já tem inclusive um sonorizador, né, que é para despertar o motorista, e justamente próximo ao radar ali nós temos as placas indicativas, né, da velocidade. A velocidade naquele local será de 60 km por hora. E a Transbrasil, que opera a linha Patos de Minas para São Paulo em um ônibus da Adamantina, foi impedida de realizar o transporte de passageiros por irregularidades constatadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na segunda-feira, passageiros tentaram embarcar, mas foram surpreendidos com a informação e falta de assistência. Mas, sendo assim, caso ocorra de novo uma situação semelhante, o que fazer? A Adamantina, que é uma das empresas de transporte interestadual de passageiros que oferecia a linha de Patos de Minas para São Paulo e vice-versa, operava em Patos de Minas há cerca de 2 anos. E há mais ou menos 1 ano fez parceria com a Transbrasil, que passou a ser responsável pela linha. Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres descobriram através de uma fiscalização que a Transbrasil não possui autorização para oferecer o transporte Patos de Minas para São Paulo. Na última sexta-feira, um dos ônibus que deveria seguir para São Paulo foi apreendido. A nossa equipe ouviu o desabafo de um dos passageiros que precisava seguir viagem, mas que ficou na mão pela empresa.
Simplesmente chegamos aqui, vi aquela movimentação, não tinha ninguém para dar um suporte pra gente, uma resposta pra gente. E a Expresso Adamantina não tinha ônibus, segundo relatos de pessoas que trabalham aqui na rodoviária. Isso vem acontecendo durante a semana, desde a semana passada, porque eles estão irregulares, com documentação toda irregular, e não tiveram plano B pra gente, nem hotel, nem um ônibus reserva, enfim. Trabalho amanhã em São Paulo de manhã, a moça que fez o BO comigo também trabalha de manhã, e a gente não tem como nenhum respaldo, nenhuma resposta até agora. De acordo com esse advogado, especialista em direito do consumidor e professor universitário, existem regras para proteger os consumidores até em caso de atraso de ônibus. Se esse atraso ele é superior a 1 hora, ele tem direito à restituição imediata ou à continuidade da viagem. Se o atraso for superior a 3 horas, ele tem direito à restituição imediata do valor pago ou optar por embarcar no próximo ônibus, na linha que ele iria anteriormente, com todos os custos sendo arcado pela empresa que ele comprou passagem. Em nota, o Procon de Patos de Minas disse que a Transbrasil não realocou os passageiros em outros ônibus, não restituiu os valores pagos pelos bilhetes e nem prestou esclarecimento aos consumidores. Um processo administrativo será instaurado para comunicar os fatos ao Ministério Público e à ANTT. Já o advogado especialista em direito do consumidor disse que os passageiros podem entrar na justiça para pedir uma indenização sobre os danos causados aos clientes da empresa. O consumidor ele tem direito ao ressarcimento integral de todos os danos que ele sofreu. Então, se uma determinada pessoa tinha um compromisso, tinha que prestar um serviço e em razão desse atraso ele acabou perdendo esse serviço ou terá que pagar uma multa para a pessoa que o contratou, a empresa vai ter que responder por esses danos. Para não correr o risco de ficar na estrada, passageiros podem verificar antes de comprar o bilhete de viagem. Essa seria uma forma de evitar maiores transtornos. A pessoa, quando vai comprar uma passagem, ela tem que verificar se a empresa de ônibus possui essa autorização. Para isso, ela vai ter que percorrer um longo caminho junto à ANTT, que é o órgão fiscalizador dos transportes terrestres. Ou procurar no próprio insights de consumidores que estão disponíveis na internet, como é o caso da Reclame Aqui, e ver a reputação daquela empresa nos serviços prestados. Dicas dadas caso você precise. Agora são 11h37, eu tenho uma dica para você. Olha, nunca foi tão importante cuidar da sua imunidade como agora. Precisamos nos proteger e por isso eu trago o melhor aliado que você pode ter em tempos tão difíceis. O Cronovit Imune é um suplemento alimentar rico em vitamina C, D, E, selênio e zinco, que vai te ajudar a fortalecer as defesas do organismo e te deixar sempre pronto. O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforça a imunidade sem precisar pagar caro por isso. Vá até a drogaria Cristina mais próxima de você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais aqui em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina cuida mais de você. E ainda hoje a gente te mostra que moradores do distrito de Alagoas denunciam descaso com a saúde do local. E você vai ver a matéria da mãe que pede ajuda para consulta de filho. São 11h38. Moradores do distrito de Alagoas denunciam descaso do poder público com a saúde do local. A unidade não tem estrutura suficiente para atender a demanda, segundo eles. O posto de saúde de Alagoas foi inaugurado em 1992. Segundo moradores, a unidade já foi pintada algumas vezes, mas nunca recebeu reforma na estrutura. O pessoal da prefeitura, nós já abriu o ofício pelo conselho, solicitou através da Câmara Municipal dos Vereadores também para cobrar essa solicitação da reforma desse posto. O local, que atende mais de 900 pessoas, hoje tem o telhado estragado, porta e janela quebradas, infiltrações e não conta com lugar para que os pacientes aguardem o atendimento. Quando chove aqui, simplesmente o pessoal tem que ficar de fora, né? Não tem uma varanda para eles ficar, não tem um banco para eles sentar, é só o chuva desse jeito que você está vendo. Lá dentro, lá também chove, quando chove, enche de água que o teto não tem estrutura para suportar, então tem vazamento.
e o pessoal cobra muito uma varanda aqui, um assento aqui e um local de atendimento, né, de atender as pessoas. Em maio foi prometida a reforma do local, mas até o momento não aconteceu. O engenheiro veio aqui, fez a medição, fez o projeto de começar as obras em maio, né, primeira semana de maio. Pediram nós para fazer a transferência do posto de saúde, que era para a igreja lá, né, no barracão da igreja. Nós conversou com o diretor de lá e responsável, eles autorizou. Aí nós ia transferir no domingo, para segunda-feira chegar e já começar a obra. Aí simplesmente não veio, não deu satisfação, eu liguei lá para ver o que aconteceu, né? Porque eles não me falaram nada. Falaram que tinha que esperar um papel sair da prefeitura, de dado um problema lá. E eu falei, mas o que está acontecendo aí? A prefeitura não dá satisfação, não fala nada, e até hoje está desse jeito, não me deu satisfação. Eu cobro deles lá, eles falam que tem um problema lá, que tem que resolver, mas não cita o que é. E tá isso aí. Pois é, e por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que o serviço de reformas já foi iniciado em unidades como a sede do antigo projeto Saci, que vai abrigar a Unidade de Saúde da Família do Várzea, e também na UPA. Quanto à reforma da Unidade de Saúde da Família de Alagoas, segundo a Prefeitura, estão sendo realizados estudos para a elaboração do orçamento da obra, mas ainda não há previsão para que o serviço seja iniciado. Você vai ver agora o apelo de uma mãe que luta para saber o que o filho de 7 meses tem. A operadora de caixa conta que já foi diversas vezes na UPA, cansada de receber diversos diagnósticos e gastar todo o salário com remédios. Ela clama por ajuda. O pequeno Brian Lucas da Silva tem apenas 7 meses e já trava uma luta na saúde. Há cerca de 2 meses, a mãe, junto à UPA da cidade, tenta entender o que o filho tem. As idas até a unidade já se tornaram rotina na vida da mulher. No mês passado, agora foi umas 4 vezes que eu levei ele na UPA, ele gripadinho, aí um médico fala que é bronquite, outro médico fala que é pneumonia, outro já fala que é só um resfriadinho. Brian já passou por várias consultas médicas, fez exames como raio-x, porém, ela conta que cada vez que vai à UPA, um médico prescreve um medicamento diferente. Toda vez que a Patrícia sai da UPA com o pequeno Brian, o primeiro endereço que ela vai é até a farmácia. E lá, o gasto é muito grande. A prova disso está aqui, ó. A receita médica com vários itens para comprar. Sem contar que a criança também precisa de leite, esse que aparece nas minhas mãos, e a situação que se agrava, já que é só ela que está trabalhando em casa. Ela pede ajuda para que sejam comprados leites, mantimentos para a criança, roupinhas de bebê e até mesmo uma oportunidade de emprego para o marido que está desempregado há 5 meses e atualmente vende picolé nas ruas da cidade. Ele trabalhou de servente, garçom já também, lanchonete, trabalhou em oficina mecânica também, ele sabe mexer com muitas coisas. Aí só de lata de leite pro meu neném, que ele toma Pitamil 2, é R$300 por mês. O meu aluguel é R$700, pago luz, água, despesa. É meio complicado, porque eu não consigo, sabe? Outra dificuldade de Patrícia é encontrar creche para o filho. Eu já procurei, já andei no bairro, fiz o cadastro dele, só que eles falando que não tem vaga, deixei, eu conversei, contei minha situação, ele falou que não pode fazer nada por mim. Aí eu pago R$300 a babá para olhar ele para mim. Quem quiser ajudar a Patrícia pode ir até o endereço Rua Tucuruí, número 41, bairro Jardim Esperança. O telefone para contato é o 0 operadora 349 9825 8701. Ou WhatsApp 0 operadora 349 9953 5967. Falar com a Nair. Se você puder, ajude essa família. O desenvolvimento de uso das novas soluções tecnológicas na busca para inovar e empreender requerem conhecimento e capacitação diante de um mercado cada vez mais exigente. Inovação, tecnologia e empreendedorismo. Esse foi o tema da palestra da Semana de Engenharia Elétrica realizada no Centro Universitário de Patos de Minas. Quando se fala em empreendedorismo, uma série de circunstâncias devem ser observadas. Os desafios, eles são diários. Parece muito glamour quando sai nas fotos, né, de quem é empreendedor ou trabalha na inovação. Mas no dia a dia você acaba tendo que lidar com o próprio desenvolvimento, seja da empresa ou do produto, e muita coisa dá errada nesse processo.
E justamente durante essa questão das coisas darem errado, a gente tem que ficar consertando, aí, puxa, mais uma coisa dá errado, aí você tem que consertar também. Tem que trabalhar muito a mente para conseguir ser resiliente, ser persistente. E entender que tem muito problema ajuda até a resolver eles e focar mais na resolução. E ainda aliar estudo com inovação tecnológica. Unir esses dois fatores é de suma importância para manter seu empreendimento no mercado. E nisso entra a tecnologia, que é trazendo já inovações que possibilitam tanto que se estude à distância ou que tem alguns cursos, por exemplo, biomedicina à distância. Você já recebe o laboratório, os kits de laboratório em casa, né, para poder fazer as aulas de laboratório. Então tudo isso é tecnologia, porque você tem que desenvolver esses recursos tecnológicos para permitir que esse processo também de desenvolvimento da nossa própria sociedade acabe dando certo, sendo contínuo. A Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria de Saúde, finalizou o Censo Animal 2021. Os dados mostram que são 44.201 cães e gatos domiciliados. São 34.001 na área urbana e 10.200 na zona rural. A partir dos dados coletados, verificou-se que no bairro Nova Floresta, local com mais animais domiciliados, são 2.026, seguido de Nossa Senhora de Fátima com 1.175, Sorriso com 1.156, Jardim Quebec com 1.136 no Quebec, Cristo Redentor 1.200. Por favor, vamos lá novamente. Cristo Redentor com 1.127 e Caramuru com 1.020 animais. A pesquisa também aponta a quantidade de cães e gatos por sexo e faixa de idade e quantos são castrados. Dos que vivem na área urbana, 10.725 já passaram pelo procedimento, ou seja, 31.054. Mega Sena acumula mais uma vez e a gente fala ainda hoje sobre a vitória do Atlético. Isso já depois do intervalo. Cruzeiro e Fluminense começam nesta quinta-feira a disputar uma vaga nas quartas de final na Copa do Brasil. O tricolor contará com a casa cheia para mais uma decisão, desta vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense divulgou venda de mais de 36 mil ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, que é hoje às 7 horas da noite no Maracanã. Ainda falando de esporte, e o Galo, hein? O Galo continuou com a melhor e venceu o Flamengo nessa quarta-feira. Pelas oitavas de final, aos 6 minutos, Hulk atacou de fora da área com cobertura e mandou para o fundo do gol, marcando o primeiro do Galo. Após cobrança de lateral, o Flamengo tentou chegar. Andréas chutou, mas Everton foi mais esperto e espalmou a bola. Já no segundo tempo, o Hulk driblou, levantou para o Ademir, que mandou de cabeça. O Flamengo seguia tentando virar o placar, mas só aos 34 minutos marcou seu único gol na partida. Rodinei cruzou e Lázaro balançou a rede. Final de jogo, 2 para o Atlético e 1 para o Flamengo. No próximo sábado, o Atlético volta a jogar no Mineirão, mas pelo Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Fortaleza às 9 da noite. O jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil é dia 13 de julho no Maracanã. E o 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã. Fique agora com o programa Gui Boaventura. O Galo ganhou, Gui. Boa tarde para você. Boa tarde. E o que eu tenho a ver com isso? O Galo ganhou. O que eu tenho a ver com isso? Você, como bom cruzeirense, tá feliz. Torci ontem pro Flamengo. Torci... Entendeu? Parece que o Atlético agora está conseguindo reerguer mais uma vez, depois de uma sequência aí, depois de um momento tenebroso de ameaça aí, até do técnico. Sei não, viu? O Dorival Júnior perdeu uma grande oportunidade de mostrar ontem que era um bom técnico, porque jogou contra o Atlético. O Atlético jogou a mesma coisa contra ele, jogou no domingo, perdeu 2-0. Perdeu 2-0.
Jogou ontem, o Atlético era o mesmo, jogando do mesmo jeito. Ele não conseguiu armar um esquema com esse time do Flamengo, que também tá um time sem perna, um time sem, sabe, não tá bem o Flamengo. Mas não conseguiu armar um esquema para neutralizar o time do Atlético, sabe? Então, eu acho que ontem foi incompetência do Dorival Júnior, novo técnico do Flamengo. Acho que se fosse realmente um técnico estrategista, tinha armado um esquema ontem para travar o Galo. Não conseguiu. Porque o Galo... Não, o Galo jogou exatamente como jogou no domingo passado. Então, eu acho que foi ineficiência do Dorival Júnior. E que fique registrado. Meu Corinthians jogou e deu uma sapatada no Galo? No Santos. No Santos. No Galo. Chocolate. 4-0. Goleada na minha época era de 8 para subir, né? Agora 3 é goleada, rapaz. O meu é de 6-1. Tá, e aí a gente é obrigado a ver, rapaz, daquele jeito ali, ó. Você que tá em casa, você imagine como que o colega paixão. Mas eu vou te falar uma coisa, o torcedor do Galo tem que aproveitar esse momento, né? Porque futebol é momento. Agora, você quer que eu te fale? Não vou cansar de falar isso aqui. Como é que o Hulk não tá na seleção? Verdade. Como é que ele não é titular da seleção? É o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Dentre os que estão jogando aqui e os que estão jogando no mundo inteiro. Não tem, e não tá na seleção. Vai se entender como a gente teve o Fábio, por exemplo, do Cruzeiro, que nunca foi. Mas aquele goleiro assim, era bom assim. É bom. Era assim. É bom, mas tem muita gente melhor do que ele. É bom. Okay, mas ele Você quer que eu te fale? A maior injustiça que teve no Cruzeiro foi o Raul, na época do Cruzeiro, não ter ido para a seleção e não foi. Também. O Raul foi muito mais goleiro do que o Fábio. Mas o Fábio também fez um trabalho brilhante no Cruzeiro e nunca foi. Mas um jogador. Injustiça também com o Hulk. Jogador, também. Um goleiro que falhou muito, teve altos e baixos na sua carreira. E ele tem alguns defeitos, como ele debaixo do gol, ele é muito bom. Só. Então, ele é muito bom. Bora eu e vocês no paredão. O que é isso? O que é isso aí? Que é isso? Coloca aí de novo, vai, André. Coloca aí, André, aí, Vinícius, aí, ó. Eu ia acabar a transição agora. Bota aí. Coloca aí. Não, pera aí, você vai entrar. Coloca aí, estamos no tempo do 30 ainda. Vinícius, coloca aí, André, aí. Tem como? Porque aí, André, ela fica... agora eu entendo você perfeitamente. Quando ela fica falando... Ó, pra você que tá em casa entender, o que ela colocou ali no TP, Gui? Tá. Deixa no alguém tempo falar. Do 30 minutos ainda. Vai, Gui, conta. Eu fico decepcionado se ela falar que assiste essa porcaria aí. Conta o que ela falou. Eu não acredito que ela assiste isso aí. A Yandra não. Ela assiste. Mas virou meme, Ela assiste, tem fã-clube na internet. Isso aí não. Bora você no paredão, você viu, né? É uma forma sutil de falar, Matheus, vai embora. Meme. Bora começar, gente. Já é meio-dia e 4, bora. Então, ó, vou puxar o saco de vocês agora. Eu vou tirando o time de campo, o Gui falou que o Hulk é um dos melhores jogadores. Vou deixar os melhores jogadores agora entrando em campo a partir de agora. Programa Gui Boaventura, claro, com Gui Boaventura, com a Yandra, com essa equipe que é o show. Faz o Pix também depois. Boa tarde pra você. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais.